Casos e causos. Conversas sobre crimes reais. Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos iniciar mais um podcast, né? Mais um episódio referente a um caso de grande repercussão que ocorreu na cidade de Indaial no ano de 2019. Um acidente de trânsito onde dois ciclistas foram vítimas, né? Um veio a óbito e o outro não. E aí nós vamos entrevistar para compor esse episódio o Marco Antônio Pinsiger e o doutor Edilberto Cus, e também com a participação aqui da doutora Bárbara Giovanella. Bom, Marco, já vamos iniciar então, né, conversando contigo, que tu é o protagonista aí desse fatídico, né? Quem é o Marco Antônio Pinsiger? Né? O que você faz? Se tem família? Quem é o Marco? Para a gente conhecer o Marco. Bom, eu, Marco Antônio Pinsiger, eu moro em Indaial eu tenho um negócio em Indaial faz 28 anos, eu moro aqui faz uns 22 anos que eu moro na cidade de Indaial. E tenho comércio, sou uma pessoa, acho que um pouco conhecida, porque sempre participei do futebol, do Santos Esmeralda, do 15 de outubro. E eu tenho 4 filhos, 2 nascidos aqui em Indaial. E infelizmente veio acontecer essa fatalidade na minha vida, né? Tá. Que fatalidade, Marco? O que aconteceu? Conta para nós o que aconteceu lá no ano 2019. Por que tu se envolveu nesse episódio? O que aconteceu? Se tu puder relatar para nós de uma forma mais sintetizada, o que efetivamente aconteceu naquele fatídico, naquela noite de 2019? Bom, naquele final de semana era a final do torneio de verão dos Cachorrões e Lois, se eu não me engano. Mas eu tenho um filho pequeno que tinha nascido no dia 15 de janeiro, então a minha mulher estava com o neném pequeno, a gente estava no sítio, mas no entanto eu sempre ajudei a patrocinar, que eu tenho comércio na cidade, os times da cidade. E por coincidência, o Cachorrões era um dos times que eu ajudava a patrocinar. A gente ajuda porque bota emblema na camisa e coisa, né? O pessoal compra água e coisa. E eu estava no sítio aquele final de semana com a minha esposa. E daí o Rubens me ligou até e disse, vem pra cá. Afinal, eu disse, não, eu tô com o neném pequeno em casa. Vai, vem. Daí acabando, eu disse, cara, tava só eu, a esposa e o neném e a gente acabou vindo pra casa. A gente veio, chegou em casa já no final da tarde. Daí eu peguei e ajudei a dar banho no neném e disse pra ela, eu vou até no jogo, assistir um pouco lá, mas eu volto cedo, eu falei pra ela. Mas beleza, dali eu peguei e fui pro pavilhão. Eu cheguei lá, não me recordo certo o horário que eu cheguei no pavilhão, mas acredito entre 7 e 8 horas por aí. E a gente chegou, daí eu encontrei o Rubens lá, a gente fica bem na entrada do pavilhão ali, sabe? Então, fiquei com o Rubens, muita gente me conhece ele, a gente tava ali conversando. E isso, daí deu o primeiro jogo e foi dando outros, e o jogo foi ficando mais pro final. A final dos Cachorrões, né? E a gente ficou ali até bem tarde. Daí a gente deu uma confusão enorme no final, o Cachorrões foi campeão, até muitos amigos vinham, os treinadores veio aqui, depois ia ter uma janta lá no 15 de outubro, se eu não me engano, para comemorar, mas eu digo, não, eu vou para minha casa. O Rubens também disse que ia, e um pouco antes da gente sair, o Rubens pegou e foi para casa. E tava eu, o Rubens e o cara do sorvete Valmir. Daí a gente ficou ali mais um pouquinho. Nisso estourou uma briga na porta, uma briga muito grande, e a polícia começaram a brigar as torcidas, na verdade. E a polícia veio e botou gás lacrimogênio, e nisso o pessoal fechou as portas do pavilhão. A gente ficou por lá de dentro, eu e o Valmir, e o gás entrou pra dentro também. A gente ficou alguns minutos ali, uns 10 minutos aí, e até acalmou. A gente pegou, daí tinha mais um monte de pessoas dentro do pavilhão, que a polícia não deixou mais sair por causa da confusão. O pavilhão estava muito cheio aquele dia. A gente chegou a hora que eles abriram, e como nós estávamos bem na frente, a gente pegou e se despediu e foi embora. O Valmir pegou e foi para trás do pavilhão, que o carro dele estava no estacionamento. E eu peguei, o meu estava do lado da Caixa Econômica, ali quase em frente, né? E tinha até, inclusive, a viatura da Polícia Militar estava estacionada no canteiro central ali. Bem em frente tem a faixa pedestre. Eu passei pela polícia, peguei a minha caminhonete, entrei dentro. Quando eu saí, eu não sei o nome da rua geral ali, mas na frente da Caixa. Quando eu virei, a polícia veio naquele segundo atrás de mim, mas eu olhei no retrovisor e eles vieram junto. Tava chovendo um pouco, e a gente pegou e
eu fui indo e eles vieram atrás de mim. E ali eu passei, daí virei, tem a Rua Presidente, e eu fui. Quando eu entrei na Ponte dos Arcos, vinha um carro, sentido contrário, de lá eu ia atravessar por lá de lá da cidade, e vinha um carro. E a ponte estava muito, muito debilitada, entendeu? Pode ver as fotos da época, assim, a ponte até deu repercussão até nas rádios, na época pode procurar, da população reclamando. Tinha uma luz acesa na ponte. Mas enfim, e estava chovendo, nesse momento eu peguei, vinha um carro sentido ao contrário, e foi uma questão de, sei lá, de milésimos de segundo. Eu fiquei cuidando daquele carro, o carro vinha com luz alta, e pelo canto, eu percebi que tinha alguém no canto da ponte, mas estava escuro, a pessoa também de roupa escura, e na hora eu peguei, desviei, mais uma questão de segundo, desviei, puxei de volta para não colidir no carro, e deu um barulhão enorme. Aí eu entrei em desespero, tá? Eu tenho muitos anos, eu tenho problema com síndrome do pânico, e enfim, eu já vinha alguns problemas nesse sentido, e eu só queria ir para minha casa. Eu peguei dali e fui para minha casa. Eu moro bem perto, questão de 1 minuto, eu acho, 1,5, 2 da minha casa. Eu peguei e fui para minha casa. É isso. E, doutor Edilberto, o senhor, naquela noite, o senhor foi contactado pelo Marco, né? Como é que foi esse contato? Qual foi a orientação? Qual foi o procedimento? Como é que se desencadeou depois desse contato do Marco com o senhor? Sim, boa tarde. É só para esclarecer, eu recebi uma ligação do Marco, devia ser entre 1h30 e 2h talvez da manhã, tá? Através de uma sócia, de uma colega de trabalho, que ele já conhece, ele é cliente da loja, cliente dela e problemas da loja e tal. E aí eu conversei com ele, disse, olha, perguntei a situação, ele queria se apresentar já na madrugada, na delegacia de Indaial, inclusive eu indaguei para ele, disse, olha, se você, como é que era a situação, da onde que ele estava vindo, você não estava. Inclusive indaguei para ele, ó, se você tomou alguma bebida alcoólica, se você ingeriu algum tipo de álcool, se você se apresentar, vai ser feito o bafômetro, se atestar teor alcoólico, vai ser preso. E ele me relatou, disse, não, sem problema nenhum, eu não tenho, pode fazer qualquer exame, eu não ingeri bebida alcoólica, então posso me apresentar. Aí eu tentei até contato, devia ser umas 2h30, 3 da manhã, com a delegacia, não consegui. Aí eu disse para ele, ó, eu retornei depois e falei, ó, então na primeira hora de manhã a gente entra em contato com a delegacia e tenta ver se apresenta de manhã. Aí devia ser umas 8, entre 8 e 8h30. Depois de fazer umas 2, 3 ligações, eu consegui contato com a delegacia de Indaial, falei com o policial de plantão e relatei, olha, o cliente quer se apresentar, porque não tem, ele vai apresentar a documentação, pode levar o veículo, fazer perícia, as coisas, o que for necessário. Aí o policial disse que não, que naquele dia não tinha o que ser feito. Então, que ele deveria se apresentar na segunda-feira. Tá? Eu até insisti, disse, olha, ele pode até ir, porque como a cidade pequena, expliquei a situação, pode dar repercussão. Aí o policial mesmo disse, não, eu já fiz contato com o delegado plantonista, ou que estava de sobreaviso, e teria que ser na segunda-feira. Na segunda-feira, já pela manhã, primeira hora, eu fiz contato com o Marco, a gente foi até a delegacia, tentou novamente, ou que fosse ouvido, ou que fosse pego um relato dele da situação. Falamos, inclusive, com o delegado. Aí o delegado disse que não, que o depoimento dele seria marcado posteriormente, que antes disso iria ouvir testemunha, dependia de perícia, dependia de tudo. Foi colocado o veículo à disposição na casa dele, ou até, inclusive eu ofereci para o delegado, a gente pode trazer o veículo até aqui, sem problema. Eu não lembro se foi o delegado, mas foram 2 policiais até a casa dele, bateram foto, fizeram todo o levantamento do veículo, dos danos, foram batidas as fotos, inclusive acho que são as fotos que estão no processo. Então, eu acredito que não teria problema nenhum, como tem um plantão, e ter ouvido a versão do Marco. Não por ser até porque eu não sou, depois não continuei na defesa dele, mas a gente lembra do fato em si e sabe
que ele, na época, naquele dia, até já de madrugada, ele sim tentou contato com a delegacia, eu tentei contato, a gente tentou que ele se apresentasse. Ele não pode hoje, aqui, desculpa, até emitir uma opinião própria como profissional e como pessoa. Mas ele tentou, de todas as formas, esclarecer. Se não parou, se deu algum motivo, algum problema psicológico dele. Mas assim que ele fez contato, ele inclusive insistiu comigo que queria se apresentar e explicar e esclarecer a situação. Ele não pode hoje, digamos, ser culpado por uma coisa, por uma falha do Estado que não ouviu. Perfeito. Mas ele tentou, então a gente tentou de todas as formas. O veículo foi verificado, foi feito foto, foi feito tudo. E quanto tempo depois, doutor, que ele foi ouvido pela autoridade policial? O senhor não, eu tentei contato no domingo para apresentar e o policial falou que não. Aí na segunda eu fui com ele na delegacia, a gente tentou. Aí o delegado disse que seria marcado posteriormente. Eu não lembro, não tenho até acesso aos autos. Eu imagino que eu acho que na terça ou na quarta que ele foi ouvido. 2, 3 dias depois, se não me engano. Deixa eu te pedir, doutor, o acidente ele aconteceu ali na madrugada do sábado para domingo. Sábado para domingo. Não sei a hora exata, não lembro assim mais. Com a experiência que o doutor tem na advocacia, se o Marco tivesse se apresentado, mesmo que fosse no domingo de manhã, ainda haveria a possibilidade de realizar em bafômetro ou que fosse um exame de sangue laboratorial? Teria. Hoje, digamos, isso são estudos científicos que dizem o quê? Que permanecer, se ele tivesse ingerido, digamos, em torno de 1 litro ou 900 ml, que equivale hoje a 2 ou 3 latinhas de cerveja no máximo, tá? O teor alcoólico dura em média de 10 a 12 horas. Pode ser detectado. Então, mesmo que fosse no domingo pela manhã, teria acusado. Se tivesse ingerido a quantidade mínima, teria acusado. Existem relatos, né, Marco? Na época, acabou saindo algumas matérias de pessoas que teriam te visto com um copo onde aparentava ser cerveja, né? Então, no dia, realmente, você não ingeriu nada alcoólico? O que você bebeu quando estava lá no jogo? Não, sim, eu bebi cerveja no dia do jogo lá, inclusive falei pro delegado, ele perguntou para mim, porque eles tinham apenas uma foto, eu acho que é uma foto, eles tinham uma foto de dentro do pavilhão que pegava numa gradezinha, e eu falei para ele, e é um copo descartável, normal, porque no pavilhão eles não servem bebida, não dão a lata na mão da gente. Eu falei pro doutor, podia falar que é Guaraná, mas não é. Era cerveja, mas era cerveja sem álcool. Eu tomei 1 ou 2 cervejas sem álcool. Na época, a minha esposa estava fazendo um tratamento que é para o casal. Eu não sei como é que fala, como é que é um remédio que o casal tem que tomar. Até tá nos autos, foi o médico que prescreveu pra gente, então eu não estava tomando. Ela estava amamentando e é candidíase, se eu não me engano. Enfim, e daí eu tomei e não pode tomar, porque corte é feito. E eu tomei cerveja sem álcool e falei pro delegado no dia. Não, sim, eu tomei sem álcool. Se alguém me disse que viu, é verdade. Sim, aí porque nesse momento justamente a gente questiona até essa prova testemunhal, né? Ao meu ver, porque a gente vê alguém com um copo, com um líquido que parece cerveja, a pessoa pode entender. Eu poderia ter mentido pro delegado, poderia ter dito, não, era Guaraná, porque mesmo quem disse que me viu bebendo, não provou da bebida nada, mas eu não menti, eu fui espontâneo. Eu estava bebendo cerveja sem álcool, entendeu? Então não... Tá. Marco, deixa eu fazer uma pergunta, né? Por que... talvez seja a pergunta de várias pessoas, porque foi um caso que deu bastante repercussão na época, né? Por que o senhor não... o senhor afirma que sentiu que bateu em algo, né, em alguma coisa, em alguém, alguma coisa. Por que o senhor não parou o carro para verificar o que tinha acontecido, se bateu realmente? Por que razão o senhor não parou o carro naquela noite? Foi uma noite bastante conturbada, doutor. Assim, na saída lá já deu maior confusão, muita confusão deu lá. Quando eles abriram a porta ali, tinha gás ainda no momento, eu só dei adeus pro meu amigo, ele foi e eu fui para casa. E eu entrei, quando aconteceu tudo, eu só queria ir para minha casa. Me deu um desespero, eu queria ir para minha casa. Eu queria ir para minha casa e fui para minha casa. E mora bem perto.
E chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi contactar a polícia mesmo. Eu mesmo liguei na hora para a polícia. Tem notícia ali que o senhor teria ido para outra cidade? Isso não confere. Não. O delegado na época me questionou a respeito e eu falei, não, doutor, não. Não. Ele disse, não, que tinha testemunhas. Eu digo, não, doutor. O carro tem GPS, inclusive está parado da maneira que tá. Tava chovendo. Daí o delegado, eu disse para ele, o senhor pode olhar, os limpadores do carro estavam no meio do vidro. Ele, inclusive, virou a chave, o limpador ligou, que nem isso eu tinha desligado, sabe? E o carro tem GPS. Não foi para outra cidade, não, capaz. A polícia foi em todos os vizinhos, pegaram as câmeras dos vizinhos ali. Não, meu Deus. Tá. Marco, e de lá para cá, já se passam 6, 7 anos aí, né? De lá para cá, como é que a tua vida mudou? Como é que é a tua rotina com a família, com o trabalho? Tivesse algum problema psicológico? Como é que é o Marco daquele dia, daquele fatídico acidente até hoje? Doutor, é que assim, eu já tinha alguns problemas com síndrome de pânico, coisa assim, mas aquela coisa que eu nunca tinha ido atrás de um profissional. E quando aconteceu isso ali, na sequência, foi caótico. Porque eu saí da minha casinha, na verdade, que nem diz o ditado, né? Tanto que eu incomodei o doutor Heriberto, a doutora Edileia, porque eu enlouqueci no sentido de pedir para ir me apresentar. Eu queria me apresentar, a doutora Edileia lembra na época, eu queria me apresentar, porque eu não devia ter saído do local. Eu sei disso, mas eu saí. Entendeu? Então, eu saí do local, não devia ter sido. Por isso que eu vi que tinha sido feito errado quando eu cheguei em casa. E a coisa que eu queria é me apresentar para tentar provar que eu não tinha culpa do que aconteceu. Mas dali para frente, a minha vida foi caótica, porque a cidade que a gente conhece todas as pessoas, e olha, a mídia massacra a gente. E eu fui adoecendo e passei por. Fiquei muito mal. Daí me indicaram para para um psicólogo, e eu fui, e ele me atendeu uma vez, e estava eu e minha esposa. O psicólogo só disse, ó, teu caso não é psicólogo, tu tem que ir para um psiquiatra. E na época a gente foi para um psiquiatra em Curitiba, se eu não me engano, em Curitiba, ou São José dos Pinhais, em Curitiba, digamos. E eu cheguei lá, a gente conversou uma hora com ela, e ela pediu para falar com a minha esposa sozinha, e dali a pouco eu entrei, daí ela relatou que eu tinha que ficar internado, que era grave, muito grave, porque alguns meses depois, daí eu tava com pensamento de suicídio, muita coisa passou. Porque a minha cabeça. Mas enfim, a minha esposa na época não aceitou. Ela me medicou, eu voltei para casa. E voltei pior ainda. Dali um mês eu voltei pior do que estava. Resumindo, cara, até a data de hoje, eu rezo para amanhã, porque até hoje não passou um dia que eu não me recordo do que aconteceu, sabe? E por mim, eu só queria que acabasse isso na época, sabe? Porque. Enfim, passa um monte de coisa. É muito sofrimento que acontece, tá? E É que assim, né, doutora Bárbara, para fazer um pré-julgamento, né, é fácil, né, mas existe todo um contexto, uma situação, circunstâncias, né, doutora Edmar, que envolve todo o fato, né? Então, o problema da sociedade é esse, que ela faz um pré-julgamento sem antes saber o que efetivamente aconteceu, né? Sim, justamente eu até ia pedir para o Marco sobre essa questão, se você já respondeu a um outro processo criminal alguma outra vez, se já te aconteceu uma situação semelhante, porque é muito fácil, como o Dr. Ricardo colocou, quem está de fora julgar. Mas a verdade é que ninguém sabe como é que vai reagir em uma situação semelhante, né? Então você nunca tinha respondido a um outro processo criminal ou já tinha te acontecido uma situação de um acidente semelhante a esse? Não, doutor. Eu tenho 50 anos de idade, eu dirijo desde os 18 anos de idade, e hoje em dia eu poderia mentir aqui, mas não tem como mentir. Pega a minha carteira CNH, eu já passei por inúmeras bafômetros na minha vida, porque eu trabalho com vendas, então eu conheço esse Brasil todo. Nunca, pode olhar, nunca me envolvi num acidente, nunca no bafômetro deu que eu tivesse tomado nada, nunca aconteceu. Nunca na minha vida aconteceu nada disso. Nada, absolutamente. Olha, nem sequer, para ser bem honesto com vocês, eu tenho aquele carro, na época tinha seguro, vocês podem olhar que eu tinha a franquia máxima, porque eu nunca usei o seguro do carro, nem sequer porque bateu atrás de um carro, eu não usei a franquia do carro, nunca me envolvi em nada. Doutor Edilberto, não sei se já vivenciou outras questões, mas esse é um caso bem específico, né, onde a gente percebe Já, infelizmente, o que acontece? A sociedade julga pelo resultado. Tá? Tanto que foi uma das primeiras coisas, quando eu tive o primeiro contato com o Marco,
que eu disse o seguinte, mesmo que tivesse, digamos, ingerido bebida alcoólica, tivesse uma situação normal, dirigir normal, mas com teor alcoólico alterado. O fato em si não muda a dinâmica do acidente. Quer dizer, é fato, isso todo mundo conhece, eu conheço pouco Indaial, mas pelo local a gente percebe, qualquer um sabe ali, das condições da via, estava chovendo, é escuro, não tem acesso, quer dizer, na real existe uma passarela externa por onde poderia ou deveria estar trafegando o ciclista, assim como o pedestre. A própria largura da pista não comporta 2 veículos passando e mais uma bicicleta. Isso ficou claro na perícia. Tanto na perícia policial, que foi feita, se não me engano, no dia seguinte, eles tiraram as medidas. Eles tentaram fazer depois uma reconstituição, só que a reconstituição isso é opinião com o profissional, a reconstituição teria que ser feita o quê? No mesmo horário, nas mesmas condições e tal. Não, a reconstituição, onde eles alegam, eu até cheguei a ver uma parte do laudo ali, que eles dizem que não, que a visibilidade não atrapalharia. A luz contrária pela altura da caminhonete, eles dizem que não, tenta-se afirmar que não atrapalharia. Não, nas condições que eles fizeram, não atrapalha. Mas nas condições do acidente, se fosse repetido aquele com a chuva, nas condições do acidente, com a largura da pista, é óbvio que iria atrapalhar a visão. Então, o que eu me imagino é que se fosse para fazer uma reconstituição como foi feito, deveria ter feito nas mesmas condições, mesmo local, quer dizer, à noite, com chuva, com os 2 veículos que viriam seguir sentido contrário. Aí você teria uma ideia. Mas não, foi feito em condições diferentes. Então não tem como a perícia ou uma reconstituição feita 1, 2 meses depois querer atestar que ele é culpado. É o que eu falei para ele. Mesmo que tivesse ingerido alguma quantidade de bebida, isso não influenciaria na culpa do acidente. Quer dizer, não comporta, não passa 2 veículos e mais a bicicleta. Então, a partir do momento, isso não desmerecendo a vítima, o familiares e tal, mas a partir do momento que você vai passar no local daquele ali, existindo a passarela, e você dispensa o local que poderia ter passado e passa em cima da pista, infelizmente você está assumindo risco. Tá? Eu hoje eu não participo da defesa do Marco. Quando me contatou, eu disse, olha, eu posso esclarecer aquilo que a gente teve conhecimento. É o básico e o que aconteceu. Não, ninguém aqui está para dizer, ele não foi. Não. O que se sabe, eu fui policial durante 25 anos, atendi inúmeros acidentes de trânsito, a gente sabe. Não comporta, a pista não comporta pelo tamanho e pronto. Então, ainda que tivesse, tá? Mas eu acredito que até pela experiência dele mesmo, depois de esclarecer, eu acho que se ele tivesse mesmo, como se acusa, como se aponta, ingerido bebida alcoólica, ele não teria insistido para se apresentar já de madrugada. Isso é óbvio. Até porque, né, doutor, aproveitando a sua fala, um acidente de trânsito, todos nós aqui estamos sujeitos a cometer um acidente de trânsito, envolvendo um acidente de trânsito, e nem por isso assumimos o risco de produzir um resultado. Claro que foi uma fatalidade, né, 2 ciclistas que foram envolvidos ali num acidente. Isso, de fato, o resultado é lastimável, é gravoso, né? Mas todos nós estamos sujeitos aí a se envolver no acidente de trânsito, infelizmente. Como eu falo, a gente não pode julgar pelo resultado. Exatamente. Quer dizer, tem que julgar o conjunto todo, as provas que estão nos autos. O conjunto todo vai perceber que não é assim. Pode ter, ele não assumiu o risco de passar na ponte. Isso não. Se for olhar por esse ângulo, não. Ele estava trafegando normal. Tanto que nem a velocidade deu excessiva. Teve o absurdo, eu já digo absurdo aqui, não sei quem não conheço testemunha, não estou a par de detalhes dos autos, tá? Mas eu tive conhecimento de testemunha que chegou a dizer que a alta velocidade da caminhonete que teria entrado na ponte, que chegou a cantar pneu, quer dizer,
Estava chovendo. Isso é uma coisa, não vou dizer que é impossível, mas para mim é absurdo. Então, quer dizer, aí eu pergunto qual é a validade do depoimento de uma testemunha? Se estava chovendo, é praticamente impossível. Vamos dizer que a probabilidade é mínima da mínima. Então, é aí que eu falo, o resultado acaba influenciando até a própria testemunha. E isso não é justo. Marco, o teu júri está se avizinhando, né? Dia 26 de fevereiro, se não me falha a memória, é o teu júri, né? Você vai ser julgado pelo júri popular, então 7 pessoas escolhidas dentro da sociedade indaialense vão fazer o teu julgamento, né? O teu veredito. Você não nega, porque houve um resultado, né? Houve uma conduta, que seria o fato de você estar lá, e há um nexo entre essa conduta e esse resultado. Isso é fato, isso é indiscutível. Só que, né, a discussão na tua defesa é de que realmente você não teve dolo, né, vontade ou assumiu algum risco de produzir o resultado. Nesse júri, se o resultado for favorável a você, né, como é que você vai se comportar? Como é que vai ser o Marcos depois desse resultado, se for favorável? Bom, doutor, é uma pergunta bem interessante, tá? Porque, na verdade, eu acho que vai ser muito para frente, porque a minha vida não é fácil, dia após dia é difícil. Eu sou inocente porque eu não quis causar nada, foi realmente um acidente que aconteceu, mas eu passo todo dia isso, todos os dias. Até porque tu tens filho também, né? Isso é uma coisa que é assim, é um fardo que tu vens carregando já há alguns anos, né? É muito complicado, porque todo dia eu não durmo, nunca dormi um dia sem, inclusive, rezar pela vítima que aconteceu, tá? Porque é complicado e vocês não têm noção. A cabeça da gente não é fácil, sabe? Eu sou inocente, mas assim, a consciência da gente machuca, sabe? Dói, porque eu penso no outro lado, na mãe do menino também, que é complicado também, entendeu? É muito complicado porque, meu Deus, se eu me colocar no lugar dela, imagina só. Mas infelizmente foi uma fatalidade, foi um acidente, mas é uma coisa que, como eu estou tentando explicar, eu não sou bom em explicar as coisas, mas assim, vai muitos anos, independente de eu ser considerado inocente, doutor, o sofrimento, eu sei o que eu passo dia após dia após dia, nesses 7 anos que vai fazer agora, não é fácil as coisas, tá? E eu não sei se um dia vai passar, não sei, mas a gente tem que viver com isso. Bom, Marco, eu te desejo, né, um sucesso no teu júri. Quero agradecer a tua presença, a presença do doutor Edilberto também, a presença, né, a participação especial da doutora Bárbara. Obrigada. E também desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo Casos e Causos. Casos e Causos. Conversas sobre crimes reais.